Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Ofertas para Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos, adorando-te como Deus, Criador e Salvador nosso. Peço em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra também a nossa mente para entendermos tua vontade, teus planos para nós, Pai. Que o Senhor nos ensine a sermos fiéis, mordomos fiéis. Enche o nosso coração de gratidão e que esta gratidão seja revelada através de ofertas com sacrifício. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Ofertas para Jesus. O verso áureo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Salmo 116, versos 12 a 14. Além do dízimo, temos as ofertas voluntárias, que são tiradas do 90% que fica conosco. Depois que o dízimo é devolvido, ainda permanecem 90% conosco. E é dali que nós tiramos as nossas ofertas. Aqui começa a generosidade. Diferentes tipos de ofertas eram entregues pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Ofertas pelo pecado, dadas em resposta à graça divina, ofertas de gratidão, apresentadas em reconhecimento pela proteção de Deus e pelas bênçãos da saúde, prosperidade e sustento. Havia também ofertas aos pobres e oferta para construir e manter a casa de adoração. Quando nós consideramos a magnitude das dádivas de Deus para nós, começamos a ver nossa doação como mais do que apenas pavimentar o estacionamento ou comprar vestes para o coral. Levamos nossas dádivas para a casa de Deus em resposta ao que Deus fez e faz por nós, especialmente o sacrifício de Jesus na cruz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A igreja local, as sedes administrativas em todos os seus níveis, usam nossas dádivas para promover a causa de Deus. Nesta semana, revisaremos o que a Bíblia diz sobre as ofertas como parte da nossa administração dos negócios de Deus aqui na terra. Deus pede a devolução do dízimo e Deus pede que você e eu tenhamos um plano de ofertas voluntárias. Ofertas que expressam nossa generosidade e a nossa gratidão. Que o seu coração se encha de gratidão e que esta gratidão não seja meras palavras vazias, mas que sejam acompanhadas, recheadas de ofertas com sacrifício ao nosso Deus que tanto nos ama. Aleluia. Na parte de domingo, motivação para dar. Nós temos muita motivação para dar. Basta meditarmos na palavra de Deus, no sacrifício imenso que Jesus Cristo fez ao morrer por nós. Nós temos muitos motivos para doar. Queridos, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus veio primeiro, tomando a iniciativa de enviar o seu Filho para morrer por você e por mim antes de nascermos. Nossa doação é a resposta ao seu maravilhoso presente. O presente de Deus para você é Jesus. O Senhor não precisa das nossas ofertas. Ele é rico, Ele é o dono de toda a prata, de todo o ouro, de toda a riqueza do universo. Não podemos enriquecer Deus com as nossas doações. O salmista diz: tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 14. No entanto, queridos, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação das suas misericórdias
pelos esforços abnegados para passá-las a outros. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Quando entregamos nosso dinheiro a Jesus, isso fortalece o nosso amor por Ele e pelos outros. Portanto, o dinheiro pode ser um poder para o bem, como tem sido muitas vezes também para o mal. Jesus passou mais tempo falando sobre dinheiro, sobre riqueza, do que qualquer outro assunto na Bíblia. Um verso em cada 6, em Mateus, Marcos e Lucas, um verso em cada 6 fala sobre o dinheiro. A boa notícia do Evangelho é que Deus pode nos livrar do amor ao dinheiro e do mau uso do dinheiro. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ver os versos 31 a 34. Mateus capítulo 6 e os versos 31 a 34. Aqui lemos: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus não quer que você e eu vivamos inquietos, ansiosos, pelo que vamos comer, pelo que havemos de beber ou pelo que havemos de vestir. Queridos, os pagãos, os que não conhecem a Deus, também se preocupam e ficam ansiosos pela comida, pela bebida e pelo vestuário. Mas nós, os filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, sustentados por Deus, porque o Pai Celestial sustenta os seus filhos aqui na terra. Deus não quer que você viva ansioso como aqueles que não conhecem a Deus, porque você sabe que Deus nos ama. E Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das flores, Deus cuida de você que é filho e filha, gerados pelo Espírito Santo. Por isso Deus está dizendo, verso 33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que Deus pede de você, em vez de ansiedade, em vez de preocupação, o que Deus pede de mim, de você, é que coloquemos como prioridade o reino de Deus, as coisas celestiais, a missão que o nosso Pai nos deu aqui na terra. Vamos colocar isso como prioridade na nossa vida. E você pode perguntar, mas eu não tenho que me preocupar pela comida, pela bebida, pelo vestuário, pela habitação? Todas estas outras coisas, disse Jesus, serão acrescentadas. Basta que você coloque Deus em primeiro lugar, que Deus vai cuidar de tudo o que você precisa. Quando você faz o trabalho de Deus, Deus coloca as suas necessidades como prioridade para Ele suprir. Aqui diz o verso 34, não vos inquieteis, ou seja, não se inquiete, não se perturbe pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Queridos, que promessa confortadora Jesus Cristo está fazendo aqui em Mateus capítulo 6. Nossas ofertas são evidência da nossa disposição de fazer sacrifícios pessoais para Deus. Deus quer que você aprenda a fazer sacrifícios para doar, para dar, para fazer caridade. Ofertar pode ser uma experiência profundamente espiritual, uma expressão do fato de que a nossa vida está totalmente entregue ao nosso Senhor. Para nós, como diz uma expressão do inglês, ofertar é aplicar nosso dinheiro de acordo com as nossas palavras. Você pode dizer que ama a Deus, mas ofertas generosas ajudam a revelar e até fortalecer esse amor. Nossas ofertas vêm de um coração que confia em um Deus pessoal que constantemente supre suas necessidades da melhor maneira. Nossas dádivas repousam na convicção de que encontramos a certeza da salvação em Jesus. Não são uma forma de apaziguar a Deus, não. As ofertas não são uma forma de apaziguar a Deus ou de obter a sua aceitação.
mas as ofertas fluem de um coração que aceitou a Jesus como Salvador e aceitou o sacrifício de Jesus na cruz para a salvação nossa, e então nosso coração explode em alegria, em gratidão, por isso nós ofertamos. Convido você para ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vamos ver então os versos 6 e 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ou seja, se a sua caridade, se a sua oferta, se as suas doações, se a sua misericórdia para com os pobres, elas são grandes, grandes também serão as bênçãos de Deus na sua vida. Se você semeia caridade em abundância, você vai receber bênçãos e misericórdia também em abundância. É isso que Paulo está falando aqui no verso 6. O que semeia pouco também ceifará pouco, mas o que semeia em abundância também ceifará. E agora o verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que significa isso? Não é pelo apelo que as pessoas fazem na igreja para que você doe, não é pela pressão, não é pela exigência, não é pela obrigatoriedade, não, queridos. É por aquilo que você sente no coração. Por isso Paulo diz aqui, cada um contribua segundo propôs em seu coração. Na hora da sua comunhão, na hora da sua intimidade com Deus, em oração, você propõe no coração, sem ser pressionado por ninguém. É o coração extravasando de amor e de gratidão. E você propõe a Deus uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos que Deus tem dado para você. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Porque se você estiver dando com tristeza, é melhor não dar, porque Deus não aceita uma oferta involuntária, uma oferta por obrigação. Não pode ser doação com tristeza. Também não pode ser por necessidade. Diz aqui, não com tristeza e nem por necessidade. Quer dizer que, se não existisse a necessidade, se não existisse a carência destes fundos, destas doações, você não daria? Não, queridos, a nossa doação não pode ser pela necessidade que existe. E sim, a base da nossa doação deve ser o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso desejo de ajudar. Haja necessidade ou não, as minhas ofertas são sempre proporcionais às bênçãos que eu estou recebendo. Se eu tenho ofertas para serem dadas e não aparece a necessidade, assim mesmo eu continuo com o meu plano de oferta. Por isso não é por necessidade, e sim por amor. E não com tristeza, mas sim com alegria. Por isso Paulo diz, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus observa os motivos que existem no seu coração. Quais são os motivos? Você está fazendo doações para aparecer? Para que as pessoas vejam você doando? Para que as pessoas saibam que você deu bastante? Deus analisa e avalia os motivos do coração. Ou você está dando com alegria, como expressão de gratidão pela salvação em Jesus? Queridos, aqui o verso 8 diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus é poderoso para abençoar abundantemente. Diz o verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Todo ato de bondade, de caridade, de misericórdia é observado por Deus. Deus diz, você espalhou e deu aos pobres, a sua justiça vai permanecer para sempre. Deus ama aqueles que amam. Deus abençoa aqueles que são caridosos. Queridos, nossas ofertas devem ser, portanto, com alegria, não com tristeza, baseadas no amor e na expressão de gratidão, e não simplesmente porque
existe a necessidade. Existindo ou não a necessidade, nosso coração transborda de gratidão e fazemos ofertas com sacrifício. Aleluia. Na parte de segunda-feira, qual é a proporção das ofertas? A proporção das ofertas deve seguir a proporção das bênçãos. Por isso, a oferta em percentual, assim como o dízimo tem um percentual, Deus estabeleceu 10% para o dízimo. Assim também as nossas ofertas devem ser em porcentagem. Você deve estabelecer 4%, 5%, 6%, 8%, 9% ou 10% como oferta. Quando nós estabelecemos uma oferta em porcentagem, da mesma forma como é o dízimo, então, queridos, as nossas ofertas serão proporcionais às bênçãos. Porque serão 5%, por exemplo, de todas as rendas que Deus está dando. Assim como o dízimo significa 10% de todas as rendas, se você tiver 5% de oferta, também a oferta vai ser proporcional à bênção. Nós nunca vamos entregar um dízimo sem a oferta. Porque quando nós tivermos o dízimo para devolver a Deus, nós também vamos ter a oferta para entregar a Deus como expressão de gratidão e amor. Por isso as ofertas precisam ser também em porcentagem. Faça um plano de porcentagem nas suas ofertas. Uma vez uma irmã, membro da igreja, me lembro que lá no Amazonas, ela disse: pastor, eu vou doar R$100 para Deus de oferta todos os meses. E eu disse para ela: por que você não faz uma oferta em porcentagem? Ela disse: não, eu vou doar, já prometi para Deus R$100 por mês. Eu perguntei para ela: e se você perder o emprego? Ou se você ficar doente? Se você deixar de ganhar o seu salário e você não tiver dinheiro nenhum, como é que você vai cumprir com este voto? Como é que você vai dar R$100 por mês se você não tiver salário nenhum? Então ela ficou pensando, não é? Queridos, nós não devemos prometer um valor, uma soma de dinheiro. Nós devemos fazer um plano de porcentagem, porque isto é sábio, isto é um plano divino, porque Deus estabeleceu o dízimo em cima de uma porcentagem, 10% do que eu ganho. E as nossas ofertas também devem ser voluntárias e você estabelece, você escolhe se você quer dar como oferta 3%, 4%, ou 5%, ou 6% ou 10%. Isto é voluntário. E a oferta voluntária em porcentagem você pode aumentar, como quando você sente muita gratidão e vê que Deus está abençoando você, você pode aumentar a sua porcentagem de 5 para 6, ou para 7, ou para 8. E queridos, no decorrer de 3, 4, 5 meses, se você também quiser diminuir a sua porcentagem de 8 para 7, ou para 6, ou para 5, você também pode diminuir. A oferta é voluntária e deve ser em porcentagem. Isto significa ofertas proporcionais às bênçãos de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16, e nós vamos ver então o verso 17. Deuteronômio capítulo 16 e o verso 17. Aqui nós lemos. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Cada qual conforme ao dom da sua mão, conforme à bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Isto significa proporcionalmente às bênçãos. Aqui diz o verso 16: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Mas esta oferta deve ser conforme a bênção, proporcional às bênçãos. O dízimo, meu querido irmão, não expressa gratidão. O dízimo, ao ser devolvido, é uma expressão de fidelidade, honestidade. Não se apossar daquilo que já é de Deus.
Portanto, sendo honestos e fiéis, nós devolvemos a Deus o que é de Deus, o santo dízimo. Porém, queridos, as ofertas, sim, elas são uma expressão de gratidão. É uma expressão voluntária, porque você estabelece, você escolhe a sua porcentagem ao doar a oferta. Queridos, a oferta é a forma de nós expressarmos nossa gratidão às bênçãos de Deus. Nossas ofertas são um reconhecimento e expressão da nossa gratidão a Deus por suas abundantes dádivas de vida, redenção, sustento e bênçãos constantes. Assim, como observamos na passagem acima, o total de nossas ofertas deve ser proporcional, ou seja, conforme às bênçãos recebidas. Àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, diz Lucas capítulo 12, verso 48. Agora abra sua Bíblia em Salmo 116, Salmo 116, e vamos ver os versos 12 a 14. Salmo 116 e os versos 12 a 14. Aqui nós lemos: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Davi está falando aqui: pagarei os meus votos ao Senhor. Você não é obrigado a votar nada para Deus. Mas, uma vez que você faça um voto, você, em nome de Jesus, deve cumprir com este voto. Deus se alegra quando nós cumprimos com o voto que nós fizemos. Por isso diz o verso 17, Salmo 116, verso 17, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Verso 18, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Pagarei os meus votos ao Senhor. Meus queridos, como poderíamos retribuir a Deus todas as suas bênçãos? Nunca poderíamos retribuir. Parece que o melhor que nós podemos fazer é sermos generosos com a causa de Deus e ajudar os nossos semelhantes. Quando Jesus enviou seus discípulos a uma viagem missionária, ele disse: vocês receberam de graça, portanto, deem também de graça. Mateus capítulo 10, verso 8. Nós não podemos cobrar batismos, não podemos cobrar visitas, não podemos cobrar estudos bíblicos, não podemos cobrar funerais, não podemos cobrar casamentos, não poderemos cobrar orações de bênçãos, unções que fazemos. Nós não poderemos cobrar nada. De graça recebemos e de graça damos. Nossas ofertas contribuem para o desenvolvimento de um caráter cristão. Doar e doar com alegria, não com tristeza, desenvolve o nosso caráter cristão. Somos transformados, deixamos de ser dominados pelo egoísmo, porque o pior de tudo que acontece em nossa vida é o egoísmo, mas o doar com alegria, proporcionalmente às bênçãos que Deus está nos dando, ajuda a destruir o egoísmo e passamos a ser movidos pelo amor. Como Cristo, devemos nos preocupar com os outros e com a causa de Deus. Lembremos sempre de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou, por isso deu. Você ama a Deus? Você ama Jesus Cristo? Então você dá. Dá generosamente como expressão do amor. Em contraste, tão certo como o dia segue a noite, quanto mais acumularmos para nós mesmos de forma egoísta, mais egoístas nos tornaremos e mais miseráveis nos sentiremos. Queridos, cabe a cada um, a você e a mim, determinar a proporção das nossas ofertas. 4%, 5%, 6%, 7%, 9%, 10%, você escolhe a porcentagem da sua oferta. Você é livre para aumentar a porcentagem ou para diminuir a porcentagem. É uma experiência espiritual com Deus, o ato de dar. Portanto, não entregue
100% da oferta que você propôs no coração, não entregue 100% para a igreja. Mas por que, pastor Samuel, você está falando isso? Porque você precisa ter um fundo de caridade. Parte desta oferta em percentual que você tem, parte desta oferta deve ser entregue na igreja para as despesas da igreja. Mas parte desta oferta em percentual, que nós costumamos chamar de pacto, nós guardamos e fazemos um fundo de caridade. Quando aparecem pessoas necessitadas na sua vida, quando as pessoas vêm até a sua casa pedindo algo, pessoas carentes, pessoas necessitadas, você não pode encaminhar essas pessoas necessitadas que vieram a você, encaminhá-las para a igreja, para que a igreja faça alguma coisa. Se as pessoas vêm até você, você deve resolver o problema. Por isso você precisa ter um fundo de caridade, sim, para não despedir as pessoas de mãos vazias. Você não pode dizer para as pessoas carentes, famintas, ou sem roupa, sem teto, você não pode dizer para elas: "Oh, me desculpe, infelizmente eu não tenho nada para dar para você, porque eu dei tudo para a igreja. Vá lá na igreja e a igreja vai ajudar você." Deus não vai se agradar dessa sua reação, da sua resposta. Por isso, meu querido irmão, meu conselho é: dedique parte das suas ofertas para as despesas da igreja, sim, mas reserve parte das suas ofertas para formar um fundo chamado fundo de caridade, para que você tenha uma mão cheia de bênçãos para todo aquele necessitado e carente, pobre, cego, órfão que vier até você. Que você seja realmente caridoso e Deus vai te abençoar. As pessoas vão te abençoar com muitas orações, porque você é uma pessoa cheia de boas obras. As boas obras não salvam, mas as boas obras aparecem, invariavelmente, aparecem sim na vida de todos os que foram salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, ofertas e adoração. A Bíblia não estabelece um programa para o culto de adoração, mas parece que pelo menos 4 coisas estão presentes nos cultos de adoração. No Novo Testamento, por exemplo, a lista do que se faz num culto de adoração inclui estudo da Bíblia, pregação, oração, música, dízimos e ofertas. Você pode imaginar um culto a Deus sem estas partes mencionadas aqui? Você pode imaginar um culto a Deus sem estudo da Bíblia e pregação? Não, não é? Precisa existir o estudo da Bíblia e a pregação. Você pode imaginar um culto a Deus sem oração, ou sem música, sem louvor, ou um culto de adoração a Deus sem dízimos e ofertas? Ou seja, nós vamos adorar a Deus somente com palavras vazias, de mãos vazias? Certamente que não. Portanto, meu querido irmão, o nosso culto de adoração a Deus inclui o estudo e pregação da Bíblia, a oração, a música, o louvor, os dízimos e as ofertas. 3 vezes por ano, homens de Israel deviam comparecer perante o Senhor em Jerusalém. E não deveriam se apresentar de mãos vazias, diz Deuteronômio 16:16, claramente. Eles não deveriam se apresentar de mãos vazias, porque para Deus o culto de adoração inclui o doar alguma coisa, o dar de si, dar daquilo que Deus nos deu. Parte da experiência da adoração era a devolução do dízimo e a entrega das ofertas. As 3 vezes no ano que eles compareciam diante de Deus em Jerusalém era no tempo da Páscoa, no tempo do Pentecostes e na festa dos tabernáculos, que os filhos de Deus traziam seus dízimos e ofertas. É difícil imaginar alguém chegando a essas festas de mãos vazias. Isso não acontecia. Para o antigo Israel, entregar seus dízimos e ofertas era uma parte central da sua experiência de adoração. Porém, queridos, nós poderemos ver que esta experiência muitas vezes não se repete na igreja hoje. Pessoas vão adorar a Deus na igreja, sábado após sábado,
semana após semana, de mãos vazias. Nós precisamos ter algo para dar. O dízimo para devolver e ofertas para doar. O culto verdadeiro não é apenas expressar em palavras, cânticos e orações a gratidão a Deus, mas também demonstrar essa gratidão ao levar as ofertas à casa do Senhor e também ter dinheiro, fundo de caridade para ajudar os necessitados que batem à nossa porta. Os israelitas levavam ao templo, mas os israelitas também tinham para ajudar os necessitados. Portanto, nunca se esqueça do fundo de caridade que você deve ter. Porque você deve ser visto no mundo como um homem, como uma mulher caridosos, cheios de boas obras. Porque foi assim que a Bíblia mostrou que os filhos de Deus viviam lá no primeiro século, no início da igreja cristã. Eles tinham muito para dar. Abra sua Bíblia e vamos ler agora primeiro o livro de Crônicas, capítulo 16, verso 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16 e o verso 29. Aqui nós lemos: Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tragam presentes, tragam doações. E também em Salmos 96, verso 8. Salmos 96 e o verso 8. Aqui nós lemos: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Tragam ofertas, tragam oferendas. Verso 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. E também vamos ler o Salmo 116 e os versos 16 a 18. Salmo 116 e os versos 16 a 18. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Queridos, se o Senhor Deus nos deu filhos para criar para Ele, devemos compartilhar com eles a alegria de levar dízimos e ofertas para a escola sabatina e aos cultos da igreja. Deveremos ensinar as nossas crianças, colocando a ofertinha na mão deles, para que eles aprendam a doar as ofertas nos cultos e também na escola sabatina. Nós temos filhos para serem ensinados e educados no ato de doar. Lembrando das bênçãos de Deus, nossos filhos devem também ser gratos e devem mostrar a gratidão através de ofertas. Nós, os pais, deveremos ensinar os nossos filhos a fidelidade nos dízimos e a liberalidade nas ofertas. Em alguns lugares, pessoas devolvem o dízimo por meio de plataformas online ou outros meios. Isso não está errado, mas tira aquele privilégio de você ir à igreja e com a sua própria mão entregar a sua oferta, para que os seus filhos vejam você entregando a oferta, para que eles também façam o mesmo ato de adoração. Existe uma bênção neste ato de adoração, de entregar com as nossas próprias mãos as nossas ofertas e os nossos dízimos. Ofertar e fazer caridade resulta em saúde para a nossa vida. Produz os hormônios da felicidade. Os hormônios da felicidade são conhecidos como sendo endorfinas, serotonina, dopamina e oxitocina. Queridos, estes dois primeiros, a endorfina e serotonina, eles são produzidos num coração grato. Quando você pratica a caridade, quando você demonstra gratidão, quando você demonstra atos de misericórdia para com as pessoas, o próprio corpo produz serotonina, produz endorfinas, e você se sente feliz, sente um bem-estar. Queridos, permita que os hormônios da felicidade
sejam produzidos no seu corpo por atos de caridade, de amor, de gratidão e de misericórdia. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Deus observa nossas ofertas. Será que Deus observa as nossas ofertas? Será que Deus vê quando você está doando? Quando você está calculando? Quando você está decidindo a porcentagem da sua oferta? Será que Deus observa isto? Com certeza, com certeza. Vamos ler e confirmar na Bíblia este princípio de que Deus vê nossas ofertas. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos ver o verso 41 em diante. Marcos capítulo 12 e o verso 41 em diante. Aqui nós lemos: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante, ou seja, a moedinha que a viúva colocou valia 1 centavo. 1 centavo. Pense em quão pequenina foi a oferta daquela pobre viúva. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Queridos, esta experiência da viúva pobre, registrada aqui em Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, essa experiência mostra, prova de que Deus vê, Deus observa as nossas ofertas. A forma como devolvemos o nosso dízimo e damos as nossas ofertas, Deus observa sim. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê todas as coisas. Jesus e seus discípulos estavam no pátio do templo, onde havia os cofres do tesouro, e ele observava aqueles que levavam suas ofertas. Estava perto o suficiente para ver que uma viúva havia doado 2 moedinhas de cobre. Ela deu tudo o que tinha. Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção do templo. Fez o que pôde. Sua atitude serviria como um monumento em memória dela ao longo dos tempos e seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou a sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra, que serviram de motivação. Queridos, Deus observa quando você está doando. Se você está doando com sacrifício, ou você está doando daquilo que lhe sobra, daquilo que não lhe faz falta. Deus observa. E Deus ama aqueles que dão com sacrifício. Dar com sacrifício é você dizer não para si mesmo, para algumas coisas, não para os seus gostos, não para o seu desejo de comprar isso, comprar aquilo, e usar aquele dinheiro para a obra do Senhor ou para ajudar o necessitado. Dar com sacrifício é fácil para o pobre, mas dar com sacrifício é difícil para o rico. Você já imaginou como é que um rico daria com sacrifício? O quanto ele precisaria dar para estar dando com sacrifício? Por isso, meus queridos, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. É difícil entrar um rico no céu, não é impossível. Não, nós vamos ter alguns ricos no céu. Nós temos Abraão, que era rico e está salvo. Nós temos Nicodemos, salvo. Nós temos José de Arimateia, salvo. Sim, queridos, os ricos também podem se salvar, sim. Mas o risco e o perigo para os ricos é que eles continuem dando sempre daquilo que lhes sobra, não com sacrifício. Queridos, Deus ama aqueles que dão com sacrifício. Por isso Jesus Cristo elogiou a oferta da viúva pobre. Ela deu com muito sacrifício,
porque ela deu tudo que ela tinha, não lhe sobrou nada. Eu me lembro de José Bates, que deu tudo o que tinha, mas Deus proveu tudo o que ele precisou. Queridos, nós temos exemplos de filhos e filhas de Deus que se dispuseram a doar, de se sacrificar para ajudar a causa de Deus. Ponto muito significativo é que essa foi a única oferta que Jesus elogiou, a oferta da viúva pobre, uma dádiva para uma igreja que estava prestes a rejeitá-lo, uma igreja que se desviou muito do seu chamado e da sua missão. Hoje também a igreja de Laodiceia, morna como está, pode estar se desviando da sua missão, mas nós precisamos continuar dando nossas ofertas e devolvendo os nossos dízimos. O problema de quem usa de forma errada o dízimo, o problema daquele que esbanja as ofertas que entram na igreja, o problema dele será com Deus. Não pegue na sua mão esta batata quente, porque segurar os dízimos na nossa mão e deixar de dar ofertas, porque nós não concordamos com muitas coisas que estão acontecendo na igreja, é querer segurar na nossa mão uma batata quente. Não, queridos, vamos devolver o santo dízimo, vamos dar as nossas ofertas e vamos deixar que aqueles que aplicam da forma errada os dízimos ou as ofertas, que eles respondam diante de Deus. Não vamos pecar porque eles estão pecando. Eu repito, não vamos pecar porque eles estão pecando. Vamos continuar sendo fiéis. A desonestidade, o luxo, também existiam no ministério do primeiro século. Naquele ministério que condenou Jesus Cristo, que crucificou Jesus Cristo, naquele tempo também existia, sim, o desvio e o mau uso dos dízimos. Mas Jesus Cristo não disse para os membros da igreja deixarem de devolver o dízimo. Vamos ser fiéis da nossa parte. Fazemos tudo o que podemos da nossa parte. Mas não se esqueça do fundo de caridade, que deve ser um fundo pessoal, que você vai formar para ser uma mão de caridade, de amor, de misericórdia, para com aqueles necessitados que vêm até você. Cornélio tinha um fundo de caridade pessoal. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia. Vamos ler Atos capítulo 10 e vamos ver então os versos 1 até o verso 4. Atos capítulo 10 e os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era da corte chamada italiana, ele era um centurião, ele não era um cristão, ele não era membro do povo de Deus. Ele era considerado como sendo pagão, mas queridos, entre os pagãos existem muitos que amam a Deus. Sem conhecerem a Deus da forma como você e eu conhecemos, eles também amam a Deus e também são caridosos, assim como Cornélio. Verso 2, piedoso e temente a Deus. Você percebe que Deus vê, Deus enxerga e Deus sabe quando nós somos piedosos e tementes a Deus? Assim como Deus sabia de Cornélio, Ele sabe de você também. Será que Deus pode dizer de você aquilo que disse de Cornélio? Que você é um membro da igreja, que você é um fiel cristão. Será que Deus pode dizer de você o que disse desse pagão? Deus disse de Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Será que Deus pode falar de mim, de você, que nós somos piedosos, tementes a Deus com toda a nossa casa e que fazemos muitas esmolas? Ou fechamos as portas para aqueles que chegam até nós? Ou encaminhamos essas pessoas para que as Dorcas da igreja, a Adra da igreja, ajudem essas pessoas? Será que nós encaminhamos as pessoas que vêm até nós para a Adra ou para as Dorcas? Ou nós mesmos temos um fundo de caridade pessoal para ajudar os necessitados? Cornélio tinha. Por isso Deus olhou, viu e avaliou Cornélio e disse: ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Queridos, que Deus possa falar de mim, de você,
o que falou também de Cornélio. Não apenas nossas orações são ouvidas no céu, mas o motivo das dádivas também é observado. A passagem bíblica observa que Cornélio era um doador generoso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Palavras de Jesus em Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro? Você está acumulando no céu ou você está acumulando na terra? Onde está o seu tesouro? Ali também estará o seu coração. O coração de Cornélio seguia suas dádivas. Ele estava pronto para aprender mais sobre Jesus. A oração e a caridade estão intimamente ligadas e demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. Os dois grandes princípios da lei divina: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Estes princípios precisam ser vistos na nossa experiência cristã, de amor a Deus, fidelidade a Deus, de amor ao próximo, de caridade para com o próximo. O primeiro é revelado na oração e o segundo é revelado na caridade. Que Deus dê para você, meu querido irmão, um coração fiel e um coração generoso, que nos espelhemos em Cornélio e que Deus possa dizer de você que você é piedoso, temente a Deus em toda a sua casa e que você faz muitas esmolas e que de contínuo ora a Deus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, projetos especiais, oferta do pote grande. Pote grande, pote pequeno. Você sabe o que significa isso? Pesquisas mostram que apenas cerca de 9% dos recursos financeiros, presta atenção, somente 9% dos recursos financeiros das pessoas são líquidos e podem ser doados como oferta a qualquer momento. O que são recursos financeiros líquidos? É o dinheiro, é a conta corrente, é a poupança, são os fundos de investimento. A maior parte dos ativos, cerca de 91%, estão investidos em imóveis, em casas, fazendas, como criação de gado e outros bens. Não são líquidos, são ativos fixos, que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Este é o pote grande. O pote grande consiste nos 91% dos bens como imóveis, os bens fixos, como imóveis, casas, fazendas, criação de gado, enfim, outros bens. Este é o pote grande. Mas as ofertas geralmente são feitas do pote pequeno, dos 9%, que são os ativos líquidos. Queridos, pensando no pote grande dos 91% dos ativos não líquidos e pensando no pote pequeno dos ativos líquidos, eu pergunto, você costuma doar do pote grande ou do pote pequeno? A maioria das pessoas doa do pote pequeno, seus ativos líquidos. Isso é o que eles têm em sua conta corrente ou carteira. Mas o que é que Deus quer que você faça? Vamos abrir a Bíblia agora em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versos 3 a 9. Marcos capítulo 14 e os versos 3 a 9. Aqui nós lemos. E estando ele em Betânia, falando de Jesus, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. A Bíblia faz questão de mencionar que o valor desse vaso de alabastro com unguento de nardo puro era muito caro. Muito preço, diz aqui. Quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela, contra a mulher que assim agiu. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais?
ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Queridos, aqui está falando de Maria, a irmã de Marta, irmã de Lázaro. Maria, aquela de quem Jesus Cristo expulsou 7 demônios. Ela era muito grata a Jesus Cristo. E o coração dela explodiu em gratidão, extravasou em gratidão. Ela quebrou um vaso de alabastro contendo um unguento de nardo puro, muito valioso, 300 dinheiro, ou seja, era trabalho de um ano. Considerando que um empregado ganharia 1 denário por dia, ela quebrou um vaso que custou 300 dinheiro, 300 denários. Era trabalho de um ano. Você acha que Maria, quando fez a sua oferta para Jesus Cristo, e ungiu Jesus Cristo ainda vivo, ungiu antes da morte, Jesus Cristo mesmo falou, esta antecipou-se e ungiu o meu corpo para a sepultura. Você acha que ela fez uma doação do pote grande ou do pote pequeno? Queridos, ela doou do pote grande. Ela deu o salário de um ano. Queridos, a dádiva de Maria valia 300 denários, o salário de um ano inteiro. Foi uma oferta do pote grande, sem dúvida nenhuma. Após esse incidente, Judas traiu Jesus por 30 moedas. Mas esta mulher doou para Jesus Cristo um presente de 300 moedas. Queridos, precisamos amar a Deus e amar ao próximo. Nós precisamos dar do pote grande. Precisamos dar também dos nossos investimentos. Mas pessoas gananciosas, como Judas, vendem a alma por quase nada. A obra e as atividades de Barnabé. Barnabé é mencionado 28 vezes no Novo Testamento. Ele foi companheiro de Paulo e um grande missionário. A base de tudo que Barnabé fez está na primeira passagem bíblica que fala dele. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 4 e o verso 36 e 37. Atos capítulo 4 e o verso 36 e 37. Aqui nós lemos. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ele era levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé doou do pote pequeno ou do pote grande? Barnabé fez uma doação do pote grande, porque ele vendeu um ativo fixo, ou seja, a sua herdade, ou era uma casa, ou era uma fazenda, não sabemos o que era, mas diz aqui, possuindo uma herdade, vendeu-a. Ele fez uma doação do pote grande, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. José Bates também fez uma doação do pote grande. E você, meu querido irmão? E nós? Será que estamos fazendo doações sempre do pote pequeno? Somente 9% das nossas entradas líquidas? Será que não podemos também fazer doações do 91% do nosso rendimento não líquido? Ou seja, da nossa casa, dos nossos bens, dos nossos imóveis? Queridos, Deus precisa de homens e mulheres fiéis no santo dízimo. E Deus precisa de homens e mulheres caridosos, que tenham um fundo de caridade pessoal para ajudar os pobres, necessitados, viúvas e órfãos, mas que também tenham uma parte das suas ofertas destinadas para as despesas da igreja. Nós precisamos doar, aprender a doar do pote grande, doar com sacrifício, porque Deus ama aquele dá com sacrifício. Doar com sacrifício é doar do pote grande
o tamanho da sua gratidão será vista no tamanho da sua oferta. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Lembre-se, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos colocar o nosso tesouro no céu, através da fidelidade e através da caridade, da liberalidade nas ofertas. E que você coloque o seu coração no céu, nas coisas celestiais. É para lá que nós vamos. É de lá que virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.